Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. O Vasco iniciou aí os nomes, os primeiros contatos para buscar jogadores aí após o Campeonato Brasileiro. Vamos trazer situações aqui de dois jogadores, né? Um deles a gente já falou aqui no canal, que é o Lucas Barbosa, tivemos atualizações, e também sobre o atacante Janderson, que inclusive será adversário do Vasco amanhã. O Vasco estaria interessado nesse jogador. Vamos falar também aqui do Luiz Castro. O Vasco ainda aguarda essa solução, mas o Santos está muito perto de fechar a contratação dele. E também o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Devemos ter grandes mudanças no time do Vasco. Uma delas, meu amigo, é o Leandrinho jogando de meio campista. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto aí sempre, quem está acompanhando o nosso canal e também quem está chegando agora. Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, vamos aí falar do que interessa, né, cara? Amanhã é dia de Vasco, amanhã só a vitória importa pro Vasco. O Vasco tem que vencer de qualquer maneira amanhã o Atlético Goianiense, de preferência tem que amassar o Atlético Goianiense, porque o Vasco vem de 4 humilhações no Campeonato Brasileiro, 3-0 para o Botafogo, 3-0 para o Fortaleza, perdeu para o Internacional em São Januário e perdeu de 3-1 para o Corinthians. Com certeza, resultados horrorosos que culminaram aí na saída do técnico Rafael Paiva, que tinha perdido a mão do elenco, né, cara? Ele perdeu totalmente o elenco do Vasco e com certeza a diretoria do Vasco não teve outra opção a não ser mandá-lo embora. E agora o Felipe Maestro vai comandar o Vasco interinamente nesses 3 últimos jogos. Atlético Goianiense amanhã às 9h30, depois vamos enfrentar o Atlético Mineiro na quarta-feira e também fechamos o Brasileirão no domingo contra o Cuiabá no domingo que vem, no dia 8, às 4 horas da tarde, jogo fora de casa. Torcemos aí para que o Vasco conquiste 3 vitórias, dependendo, como eu falei mais cedo, se o Atlético for campeão aí da Libertadores, vai jogar praticamente nada, né, cara? Vai jogar nada, os caras vão estar de ressaca no jogo contra o Vasco na quarta-feira, mas se perder pode ser um problemão pro Vasco, porque eles vão querer jogar a vida, lutando ainda por uma vaga pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tem que jogar com inteligência se eles vierem com força máxima. Mas se o Atlético ganhar a Libertadores, podemos ter uma certa tranquilidade. Esperamos que o Vasco não tropece nesses 3 adversários, principalmente esses 2 rebaixados, e o jogo de amanhã, o Vasco tem que vencer de qualquer maneira. Vai ser a estreia do Felipe Maestro e a gente torce por um grande resultado do Vasco. Ele vai fazer muitas alterações no time do Vasco, de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos. O Leandrinho, que vinha jogando como ponta esquerda, pode ser escalado jogando como terceiro volante no meio-campo do Vasco. Segundo as informações, ele pode jogar ao lado do Hugo Moura e do Matheus Cocão, com um Coutinho um pouco mais avançado. A tendência é que o Vasco forme um losango no meio-campo, com o Hugo Moura jogando mais centralizado ali como aquele primeiro volante, o Matheus Cocão caindo um pouco mais pelo lado direito e o Leandrinho jogando um pouco mais pelo lado esquerdo e o Coutinho centralizado. E o ataque, possivelmente devemos ter 2 atacantes. Esse deve ser meio que um esboço do time do Vasco. No ataque, possivelmente podemos ter também ali a entrada do Ryan jogando ao lado do Verratti. E outra mudança que poderá acontecer na zaga, a entrada do zagueiro da base, Luiz Gustavo, jogando ao lado do João Vitor. Possivelmente, o time do Vasco que enfrentará amanhã o Atlético Goianiense deverá ser Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com o João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com os 3 volantes que a gente falou, com o Hugo Moura, Matheus Cocão e também ali o Leandrinho como volante e mais à frente Felipe Coutinho, o ataque com Verratti e Ryan. Esse é o provável Vasco, a provável escalação. Tudo será confirmado, logicamente, minutos antes da partida, quando soltar aí a escalação oficial do Vasco. Esse jogo amanhã terá transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes. Na minha opinião, amanhã vai ser 2-0 Vasco, 2 gols do Verratti, o Verratti precisando voltar aí a marcar, lavar a alma, né, cara, voltar a balançar a rede. O mais importante é o Vasco vencer amanhã, se livrar totalmente de qualquer chance de rebaixamento e confirmar aí a vaga sul-americana para o ano que vem. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite, qual o seu placar para o jogo de amanhã. Eu falei o meu que 2-0 Vascão. Bom, pessoal, seguindo aqui com o nosso girão de notícias, de acordo com o Globoesporte.com, o Santos está muito perto de acertar a contratação do técnico Luiz Castro na semana que vem e já aguarda esse retorno do treinador. O Vasco segue correndo por fora, tem interesse ainda nessa contratação, já fez um primeiro contato para saber se existe uma possibilidade dele treinar o nosso clube. Fato é de que o Santos está à frente nas negociações, porque já ofereceu 2 milhões de salário mensalmente para o treinador e a sua comissão técnica. Logicamente, o Vasco não tem esse dinheiro para oferecer a nenhum treinador aí no mundo e certamente não deverá fechar essa contratação do Luiz Castro.
Eu acredito que o Vasco já deve estar tratando internamente o Luiz Castro como página virada e buscando um outro técnico no mercado. Se ele ainda fechar com o Vasco, eu ficarei muito surpreso, já que ele está com negociações muito avançadas com o Santos. É o grande nome que o torcedor vascaíno gostaria de ver dirigir nosso clube, só que aí o Vasco vai ter que buscar outros nomes que ficarão disponíveis no mercado ou que já estão disponíveis, né? A gente já falou aqui de vários nomes especulados, como o nome do Pedro Caixinha, que o Vasco teria interesse, foi o primeiro nome aí que surgiu após a demissão do Rafael Paiva. Também surgiram nomes de técnicos argentinos, Hernan Crespo e também aí Gustavo Quinteiros. Além deles, tivemos várias outras especulações. Paulo Pesolano, que está trabalhando lá no Valladolid da Espanha. Também o Renato Gaúcho, que deverá sair do Grêmio ao termo do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz, cara, que está empregado lá no Cruzeiro, que seria um grande desejo do Pedrinho, de acordo com o Globoesporte.com. O Cuca, mas a situação do Cuca já está resolvida, ele não vai treinar o Vasco. Foi confirmado por várias fontes ligadas a ele de que não existe absolutamente nenhuma possibilidade dele treinar o Vasco. E vários outros nomes também foram especulados, Fábio Carille, por aí vai. Só que essa situação muito possivelmente será resolvida após o término do Campeonato Brasileiro. Como a gente sabe que lá no Vasco tudo é lento, tudo demora, e esse ano não será nada diferente, né? Tanto que a gente está vendo poucos avanços, tanto no mercado para contratação de treinadores e também, principalmente, para reforços aí para a próxima temporada. Deixa aí nos comentários quem para você deve ser o técnico, quem para você o Vasco tem que contratar para dirigir a nossa equipe em 2025. Fato é de que o Vasco não pode errar no nome. Se errar no nome, pode comprometer muito a nossa equipe para a próxima temporada. Eu acredito que não existirá um novo Rafael Paiva, salvador da pátria, caso algo dê muito errado no Vasco. Bom, a gente que acabou de falar aí da situação de reforço, né? O Vasco segue monitorando o mercado. Nada de propostas oficiais, mas tivemos atualizações quanto a um jogador que voltará ao Vasco, que pertence ao nosso clube, e também jogadores que o Vasco pode contratar. De acordo com o BTB Esportes, o volante Barros deverá retornar ao Vasco e está nos planos para 2025. Internamente, o jogador é bem avaliado pela diretoria do Vasco e ele deverá ser aproveitado aí no Campeonato Carioca para ver como que será o desempenho do atleta. Se ele agradar, possivelmente deverá permanecer no elenco principal do Vasco aí para a temporada de 2025. Outros jogadores que estiverem emprestados nessa temporada de 2024, que voltarão ao Vasco, mas que não deverão ficar, são aí o goleiro Alexandre, que inclusive está encaminhando a sua ida para um clube no Rio de Janeiro para a disputa do Campeonato Carioca. Também o lateral esquerdo Riquelme, que esteve emprestado ao Sport, subiu de divisão, mas foi muito pouco utilizado lá no Sport. Deverá voltar ao Vasco e o Vasco fazer um novo empréstimo do atleta. E também o atacante Figueiredo. Esses três jogadores não permanecerão para a próxima temporada, diferentemente do Cauã Barros. Deixe nos comentários o que você acha do retorno do Barros, se você daria outra oportunidade a esses outros nomes que a gente falou. O Vasco ainda vive a situação que a gente até falou mais cedo sobre o Capasso e também o Luca Orejano, jogadores que pertencem ao Vasco que ainda não foram comprados tanto pelo Cincinnati e também pelo Olímpia do Paraguai e podem retornar ao nosso clube, já que tem contrato até o final do ano que vem. E entrando no assunto aí, jogadores que podem chegar ao Vasco, o Vasco estaria avaliando sim a contratação do atacante Lucas Barbosa, que pertence ao Santos e que está emprestado ao Juventude nessa temporada, porém é uma negociação tratada como muito difícil de acordo com o Globoesporte.com. Apesar do nome estar muito quente dentro do Vasco, mas os valores dificultam a transação, já que o Santos quer cerca de 25 milhões de reais ou 4 milhões de euros, para quem preferir, para negociar o jogador. A expectativa do Santos é que o atacante receba propostas do exterior para poder vendê-lo. Bem complicado que essa situação avance com o Vasco. Eu praticamente descarto a chegada do Lucas Barbosa aí ao nosso clube. E hoje à tarde surgiu aí uma novidade envolvendo o atacante Janderson, que inclusive será adversário do Vasco amanhã. Ele está no Atlético Goianiense, jogador de 25 anos, estaria no radar do Vasco. O Vasco estaria monitorando esse jogador de acordo com o canal Na Torcida Vascaínos. O jogador pertence ao Ceará e esteve emprestado ao Atlético Goianiense nesse ano. Não há ainda uma proposta ou negociações em curso, mas ele está em um nome mapeado pelo Vasco, em uma lista, né? Vale ressaltar que o Vasco deseja fazer algo semelhante com o que acontece lá no Fortaleza, né? Trazer jogadores baratos e que correspondam à altura que o clube exige. Essa situação aí do Vasco usar como exemplo um clube que está tendo sucesso na Série A é muito semelhante quando a 777 Partners chegou, né? Que o Vasco queria fazer tudo que o Red Bull Bragantino fazia, até o ex-técnico dos caras, o Vasco contratou, que na época foi o Maurício Barbieri. Fico um pouco assustado com o Vasco utilizar como padrão o Fortaleza, que é um clube minúsculo comparado ao Vasco, está tendo bom resultado sim, muito por mérito também do seu treinador, porque a maioria desses jogadores do Fortaleza passaram por clubes grandes
não tiveram sucesso algum. É totalmente diferente você jogar em um time grande, como é o Vasco, e um time pequeno, como é o Fortaleza. Mas a estrutura do Fortaleza, os resultados são muito melhores do que o do Vasco atualmente. Mas a pressão lá não é a mesma do que temos no nosso clube, né? O Vasco caiu 4 vezes para a Série B. O Fortaleza jogou, se eu não me engano, até Série C, meu amigo. Série C, Série D. E nenhum torcedor do Fortaleza se importa com isso. Já o do Vasco não, a cobrança é muito maior pelos péssimos resultados dos últimos 20 anos. Tudo é pressão dentro do clube. Tem que existir sim essa pressão, porque aqui é time grande. Não tem que se comparar com um clube menor. Pode utilizar alguns exemplos de gestão, mas não de comportamento, porque a equipe do Vasco é um time grande. O Vasco é um clube gigantesco. Sempre tem que jogar para vencer e ganhar título. Não é somente contratar jogadores medianos e esperar um milagre que esses caras façam aí o Vasco jogar bola e o Vasco talvez ir para a Libertadores ou tentar ser campeão, como está acontecendo no Fortaleza. É totalmente diferente, o planejamento lá é diferente, a grandeza dos clubes não se compara, o Vasco está muito acima do Fortaleza, só que em termos de administração, o Fortaleza dá um banho no Vasco. O que eu estou tentando dizer é que não vale a comparação e que o Pedrinho não pode se equivocar, não pode errar se contratar muitos jogadores de equipes menores, jogadores que estão em time pequeno para vir jogar no Vasco, né? Deixa nos comentários o que você acha do nome do Janderson. A princípio, de acordo com o Net Vasco, as votações que acontecem lá no site, esse nome tem uma grande aprovação do torcedor vascaíno, só que, sinceramente, não sei se seria o melhor nome para compor o nosso elenco. Um jogador de 25 anos, rodou bastante, passou por Corinthians e Grêmio, além do Ceará e também Atlético Goianiense, não se firmou em lugar nenhum, né? Vamos ver, quem sabe se o Vasco fizer uma proposta, ele não possa dar certo com a nossa camisa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você acha da possibilidade do Vasco trazer jogadores que estão em equipes menores, como o caso aí do Janderson, outros nomes que vêm sendo especulados, né, como Isidro Pita, também aí o Lucas Barbosa, que são jogadores que estão bem mais distantes, mas não deixam de ser jogadores que estavam em times pequenos. É isso aí, pessoal. Tamo junto. É nóis.